Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 8, verso 41. Ó Senhor do Universo, ó Alma do Universo, ó Personalidade da forma do Universo, por favor, portanto, cortai meus laços de afeição por meus parentes, os Pandavas e os Vrishnis. Significado: um devoto puro do Senhor envergonha-se de pedir algo em seu próprio interesse ao Senhor. Mas os chefes de família às vezes são obrigados a pedir favores ao Senhor, estando atados pelos laços da afeição familiar. Srimati Kunti Devi era consciente deste fato, e portanto ela orou ao Senhor que cortasse o laço afetivo a seus próprios parentes, os Pandavas e os Vrishnis. Os Pandavas são seus próprios filhos, e os Vrishnis são os membros de sua família paterna. Krishna estava igualmente relacionado com ambas as famílias. Ambas as famílias necessitavam de ajuda do Senhor, porque ambas eram devotos dependentes do Senhor. Srimati Kunti Devi desejava que Shri Krishna permanecesse com os filhos dela, os Pandavas. Mas, por ele fazê-lo, sua casa paterna ficaria desprovida do benefício. Todas essas parcialidades atormentavam a mente de Kunti Devi, e por isso ela desejava cortar o laço afetivo. Um devoto puro corta os limitados laços de afeição por sua família e expande suas atividades de serviço devocional para todas as almas esquecidas. O exemplo típico é o grupo dos 6 Goswamis, que seguiram o caminho do Sr. Chaitanya. Todos eles pertenciam às famílias ricas mais cultas e iluminadas das castas superiores. Mas para o benefício da massa popular, eles deixaram seus lares confortáveis e tornaram-se mendicantes. Cortar a afeição familiar significa ampliar o campo de atividades. Sem fazê-lo, ninguém pode ser qualificado como Brahmana, como rei, como líder público ou como devoto do Senhor. A personalidade de Deus, como um rei ideal, mostrou isso pelo exemplo. Sri Ramachandra cortou o laço de afeição por sua amada esposa para manifestar as qualidades de um rei ideal. Personalidades tais como um Brahmana, um devoto, um rei ou um líder público devem ter mentalidade bem aberta no desempenho de seus respectivos deveres. Srimati Kunti Devi estava consciente desse fato, e sendo fraca ela orou para ficar livre deste cativeiro da afeição familiar. O Senhor é tratado como o Senhor do Universo, ou o Senhor da mente universal, indicando sua toda-poderosa habilidade para cortar o nó cego da afeição familiar. Portanto, às vezes se observa que o Senhor, por sua especial afinidade com o devoto débil, rompe a afeição familiar por força das circunstâncias arranjadas por sua energia toda-poderosa. Por assim fazê-lo, ele proporciona ao devoto tornar-se completamente dependente dele, e assim abre o caminho para sua volta ao Supremo. Verso 42. Ó Senhor de Madhu, assim como o Ganges flui perenemente rumo ao mar, sem nenhum obstáculo, deixai que minha atração se dirija constantemente a vós, sem divergir para ninguém mais. Significado: a perfeição do serviço devocional puro é alcançada quando toda a atenção é voltada para o transcendental serviço amoroso ao Senhor. Cortar os laços de todas as outras afeições não significa negação completa dos elementos mais refinados, como a afeição por outrem. Isso não é possível.
Um ser vivo, quem quer que seja, deve ter esse sentimento de afeição pelos outros, porque este é um sintoma de vida. Os sintomas de vida, tais como desejo, ira, ansiedade, sentimento de atração, etc., não podem ser aniquilados. Somente o objetivo tem que ser mudado. O desejo não pode ser negado, mas no serviço devocional, o desejo é dirigido apenas para o serviço ao Senhor, em lugar de dirigi-lo para o gozo dos sentidos. A assim chamada afeição pela família, sociedade, nação, etc., consiste de diferentes fases de gozo dos sentidos. Quando este desejo se converte em dar satisfação ao Senhor, ele se chama serviço devocional. No Bhagavad Gita, podemos ver que Arjuna não desejava lutar com seus irmãos e parentes apenas para satisfazer seus próprios desejos pessoais. Porém, quando ouviu a mensagem do Senhor, o Srimad Bhagavad Gita, ele mudou sua decisão e serviu ao Senhor. E por fazê-lo, ele tornou-se um famoso devoto do Senhor. Pois é declarado em todas as Escrituras que Arjuna alcançou a perfeição espiritual através do serviço devocional ao Senhor, em forma de amizade. A luta, a amizade, Arjuna, a presença de Krishna, nada mudou, mas Arjuna tornou-se uma pessoa diferente através do serviço devocional. Portanto, as orações de Kunti também indicam as mesmas mudanças categóricas nas atividades. Srimati Kunti queria servir ao Senhor sem desvios, e esta era sua prece. Esta devoção imaculada é a meta derradeira da vida. Nossa atenção é normalmente desviada para o serviço a algo que não é divino, ou que não está no programa do Senhor. Quando o programa converte-se em serviço ao Senhor, isto é, quando os sentidos se purificam em relação com o serviço ao Senhor, chama-se a isto serviço devocional imaculado. Srimati Kunti Devi queria esta perfeição e orou por isso ao Senhor. Sua afeição pelos Pandavas e os Vrishnis não foge aos limites do serviço devocional, porque o serviço ao Senhor e o serviço aos devotos são idênticos. Às vezes, o serviço ao devoto é mais valioso que o serviço ao Senhor. Mas aqui, a afeição de Kunti Devi pelos Pandavas e os Vrishnis devia-se à relação familiar. Este laço de afeição, em termos de relação material, é relação de Maya, porque as relações do corpo ou da mente devem-se à influência da energia externa. As relações da alma, estabelecidas em relação com a alma suprema, são relações verdadeiras. Quando Kunti Devi quis cortar a relação familiar, ela queria dizer cortar a relação da pele. A relação da pele é a causa do cativeiro material, mas a relação da alma é a causa da liberdade. Esta relação da alma com a alma pode ser estabelecida através da relação com a superalma. Ver na escuridão é não ver, mas ver a luz do sol significa ver o sol e tudo o mais que era invisível na escuridão. Este é o caminho do serviço devocional. Verso 43. Ó Krishna, o amigo de Arjuna, ó líder entre os descendentes de Vrishni, vós sois o aniquilador daqueles partidos políticos que são elementos perturbadores nesta terra. Vossas proezas nunca se deterioram. Vós sois o proprietário da morada transcendental, e vós desceis para aliviar as aflições das vacas, dos brahmanas
e dos devotos. Vós possuís todos os poderes místicos, e vós sois o preceptor de todo o universo. Vós sois o Deus Todo-Poderoso, e eu ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Significado. Um resumo do Sr. Sri Krishna é dado aqui por Srimati Kunti Devi. O Senhor Todo-Poderoso tem sua eterna morada transcendental, onde se ocupa em cuidar das vacas Surabhi. Ele é servido por centenas e milhares de deuses da fortuna. Ele desce ao mundo material para resgatar seus devotos e para aniquilar os elementos perturbadores em grupos de partidos políticos e reis, que se supõem estarem a cargo do trabalho de administração. Ele cria, mantém e aniquila através de suas ilimitadas energias. E ainda assim, ele está sempre cheio de intrepidez e não deteriora em potência. As vacas, os brahmanas e os devotos do Senhor são todos objetos de sua atenção especial, porque são fatores muito importantes para o bem-estar geral dos seres vivos. Verso 44. Suta Goswami disse: o Senhor, tendo ouvido as preces de Kunti Devi, compostas em palavras seletas para sua glorificação, sorriu meigamente. Esse sorriso era tão encantador como o seu poder místico. Significado. Tudo que é encantador no mundo é tido como uma representação do Senhor. As almas condicionadas, que estão ocupadas em tentar assenhorar-se do mundo material, também estão sob o encanto de seus poderes místicos. Mas seus devotos ficam encantados, de maneira diferente, pelas glórias do Senhor, e suas bênçãos misericordiosas descem sobre eles. Sua energia se manifesta de diferentes maneiras, assim como a energia elétrica trabalha com capacidades múltiplas. Srimati Kunti Devi ora ao Senhor simplesmente para enunciar um fragmento de suas glórias. Todos os seus devotos adoram-no dessa maneira, com palavras seletas, e por isso o Senhor é conhecido como Uttama Shloka. Nenhuma quantidade de palavras escolhidas é suficiente para enumerar as glórias do Senhor. E, todavia, ele fica satisfeito com tais orações, assim como o pai fica satisfeito mesmo pelas desajeitadas tentativas linguísticas do filho em crescimento. A palavra Maya é usada tanto no sentido de ilusão quanto de misericórdia. Aqui a palavra Maya é usada no sentido de misericórdia do Senhor para com Kunti Devi. Verso 45. Aceitando assim as orações de Srimati Kunti Devi, em seguida o Senhor informou as outras senhoras de sua partida, entrando no palácio de Hastinapur. Mas, enquanto se preparava para sair, ele foi parado pelo rei Yudhishthira, que implorou a ele amorosamente. Significado. Ninguém poderia fazer com que o Sr. Krishna permanecesse em Hastinapur quando ele decidiu partir para Dvarka. Mas o simples pedido do rei Yudhishthira de que o Senhor permanecesse ali por mais alguns dias foi imediatamente efetivo. Isso significa que o poder do rei Yudhishthira era a afeição amorosa, que o Senhor não lhe podia negar. O Deus Todo-Poderoso só é conquistado assim pelo serviço amoroso e nada mais. Ele é plenamente independente em todos os seus relacionamentos, mas ele voluntariamente aceita obrigações por causa da afeição amorosa que lhe votam seus devotos puros. Verso 46. O rei Yudhishthira, que estava muito pesaroso, não se deixou convencer, apesar das instruções dos grandes sábios, encabeçados por Vyas, e do próprio Sr. Krishna,
o executor de feitos sobre-humanos, e apesar de toda a evidência histórica. Significado: o piedoso rei Yudhishthira sentia-se mortificado por causa do massacre em massa de seres humanos na batalha de Kurukshetra, especialmente por sua causa. Duryodhana estava no trono e ia bem em sua administração, e, num sentido, não havia necessidade de lutar. Mas, segundo os princípios da justiça, Yudhishthira deveria substituí-lo. Toda a trama da política centralizava-se em torno deste ponto, e todos os reis e habitantes do mundo inteiro ficaram envolvidos nesta luta entre os irmãos rivais. Está dito no Mahabharata, Adi Parva 20, que 640 milhões de homens foram mortos nos 18 dias da Batalha de Kurukshetra, e algumas centenas de milhares desapareceram. Praticamente, esta foi a maior batalha do mundo nos últimos 5.000 anos. Essa matança em massa, simplesmente para entronar Maharaj Yudhishthira, foi por demais mortificante. Assim ele tentou se convencer, com as evidências de histórias apresentadas por grandes sábios como Vyas e pelo próprio Senhor, de que a luta fora justa, porque a causa era justa. Mas Maharaj Yudhishthira não ficara satisfeito, apesar de ser instruído pelas maiores personalidades da época. Krishna é designado aqui como executor de atividades sobre-humanas, mas neste caso particular, nem ele, nem Vyas puderam convencer o rei Yudhishthira. Isso significa que ele deixou de ser um ator sobre-humano? Não. Certamente que não. A interpretação é que o Senhor, como Ishvara, ou a super-alma nos corações, tanto do rei Yudhishthira quanto de Vyas, executou ação ainda mais sobre-humana, porque o Senhor desejava isso. Como a super-alma do rei Yudhishthira, ele não permitia que o rei ficasse convencido pelas palavras de Vyas e outros, incluindo ele próprio, porque ele desejava que o rei ouvisse as instruções do moribundo Bhishmadeva, que era outro grande devoto do Senhor. O Senhor queria que no estágio final de sua existência material, o grande guerreiro Bhishmadeva ouvisse pessoalmente e visse seus amados netos, o rei Yudhishthira, etc., agora situados no trono, e assim falecesse com muita paz. Bhishmadeva não se sentira absolutamente satisfeito de ter de lutar contra os Pandavas, que eram seus amados netos órfãos. Mas os kshatriyas também são pessoas muito rígidas, e portanto ele se viu obrigado a ficar do lado de Duryodhana, porque era Duryodhana quem o mantinha. Além disso, o Senhor também desejava que o rei Yudhishthira fosse apaziguado pelas palavras de Bhishmadeva, para que o mundo pudesse ver que Bhishmadeva excedia a todos em conhecimento, incluindo o próprio Senhor. Verso 47. O rei Yudhishthira, filho de Dharma, compungido com a morte de seus amigos, estava pesaroso assim como um materialista comum. Ó sábios, iludido assim pela afeição, ele começou a falar. Significado: o rei Yudhishthira, embora não fosse de se esperar que ele ficasse pesaroso como um homem comum, ficou iludido pela afeição mundana, pela vontade do Senhor, assim como Arjuna estivera aparentemente iludido. Um homem de visão sabe perfeitamente que a entidade viva não é nem o corpo, nem a mente, mas é transcendental ao conceito material de vida. O homem comum pensa em violência e não violência em termos do corpo, mas isso é um tipo de ilusão. Todos estão sujeitos a obrigações de acordo com seus deveres ocupacionais. O kshatriya é obrigado a lutar pela causa justa, não importa qual seja o partido oposto.
No desempenho deste dever, ninguém deve deixar-se perturbar com a aniquilação do corpo material, que é apenas roupa externa da alma vivente. Tudo isso era perfeitamente conhecido por Maharaj Yudhishthira, mas, pela vontade do Senhor, ele tornou-se como um homem comum, porque havia outro grande plano por trás desta ilusão. O rei seria instruído por Bhishma, assim como Arjuna fora instruído pelo próprio Senhor. Verso 48. O rei Yudhishthira disse: Ó meu destino, sou o homem mais pecaminoso. Eis que meu coração está cheio de ignorância. Este corpo, que em última análise se destina aos outros, matou muitas e muitas falanges de homens. Significado: uma sólida falange de 21.870 quadrigas, 21.870 elefantes, 109.650 divisões de infantaria e 65.600 de cavalaria. Chama-se uma Akshohini. E muitas Akshohinis foram mortas no campo de batalha de Kurukshetra. Maharaj Yudhishthira, como o rei mais piedoso do mundo, atribuiu a si próprio a responsabilidade pela matança de tão grande número de seres vivos, porque a batalha fora travada, a fim de reinstalá-lo no trono. Este corpo é, afinal de contas, destinado aos outros. Enquanto há vida no corpo, ele destina-se ao serviço de outros. E quando ele está morto, destina-se a ser comido pelos cães e chacais, ou pelos vermes. O rei encheu-se de pesar, porque por causa deste corpo temporário, tão grande massacre fora cometido. Verso 49. Eu matei muitas crianças, brahmanas, bem-querentes, amigos, pais, preceptores e irmãos. Mesmo que viva milhões de anos, não me livrarei do inferno que me espera por todos esses pecados. Significado: sempre que há uma guerra, há certamente o massacre de muitos seres vivos inocentes, como crianças, brahmanas e mulheres, cuja matança é considerada o maior dos pecados. Todos eles são criaturas inocentes, e em qualquer circunstância a matança deles é proibida nas Escrituras. Maharaj Yudhishthira estava ciente destas matanças em massa. De modo semelhante, também havia amigos, parentes e preceptores em ambos os lados, e todos eles foram mortos. Era simplesmente horrível para ele pensar em tal matança, e por isso ele achava que ia residir no inferno por milhões e bilhões de anos. Verso 50. Não há pecado para um rei que mata pela causa justa, ao estar ocupado em manter seus cidadãos. Mas essa injunção não se aplica a mim. Significado: Maharaj Yudhishthira pensava que, embora ele não estivesse realmente envolvido na administração do reino, que estavam sendo bem executada por Duryodhana sem prejuízo para os cidadãos, ele causou a matança de tantos seres vivos, apenas para seu ganho pessoal do reino, das mãos de Duryodhana. A matança fora cometida, não no decorrer da administração, mas para o propósito de autoengrandecimento, e desse modo ele se julgava responsável por todos os pecados. Verso 51. Quantos parceiros de mulheres eu matei, quantas inimizades suscitei, a tal ponto que jamais poderei desfazê-las através de trabalhos de bem-estar material. Significado: os Grihamedis são aqueles cujo único interesse é executar trabalho de bem-estar com o fim de obter prosperidade material. Tal prosperidade material é às vezes obstruída por atividades pecaminosas, pois o materialista certamente comete pecados,
mesmo involuntariamente, no decorrer do cumprimento de seus deveres materiais. Para livrar-se dessas reações pecaminosas, os Vedas prescrevem vários tipos de sacrifícios. É dito nos Vedas que por executar o Ashvamedha Yagna, sacrifício de cavalo, a pessoa pode regenerar-se mesmo de Brahmahatya, matança de um Brahmana. Yudhishthira Maharaj executou esse Ashvamedha Yagna, mas ele pensava que mesmo executando tais yagnas, não seria possível aliviar-se dos grandes pecados cometidos. Na guerra, o esposo, o irmão e mesmo o pai ou os filhos vão à luta. E quando eles são mortos, cria-se novas inimizades, e assim uma cadeia de ações e reações aumenta, a tal ponto que não pode ser neutralizada, nem mesmo por milhares de Ashvamedha Yagnas. O caminho do trabalho, karma, é assim. Ele cria uma ação e outra reação simultaneamente, e assim aumenta a corrente de atividades materiais, atando o executante ao cativeiro material. No Bhagavad Gita 9:27 a 28, sugere-se o remédio de que tais ações e reações no caminho do trabalho podem ser obstadas unicamente quando o trabalho é feito em benefício do Senhor Supremo. A batalha de Kurukshetra foi realmente travada pela vontade do Senhor Supremo Shri Krishna, como se evidencia de sua versão, e apenas por sua vontade, Yudhishthira foi estabelecido no trono de Hastinapura. Portanto, de fato, nenhum pecado afetou os Pandavas, que eram apenas ordenanças do Senhor. Para outros, que declaram guerra em seu próprio interesse, toda a responsabilidade recai sobre eles. Verso 52. Assim como não é possível filtrar água lamacenta através da lama, nem purificar um pote manchado de vinho com vinho, não é possível neutralizar o pecado da matança de homens, sacrificando animais. Significado: os Ashvamedha Yagnas, ou Gomedha Yagnas, sacrifícios nos quais um cavalo ou um boi são sacrificados, não tinham, é claro, a finalidade de matar os animais. O Sr. Chaitanya disse que esses animais sacrificados no altar de Yagna eram rejuvenescidos e se lhes dava uma nova vida. Isso simplesmente vinha provar a eficácia dos hinos dos Vedas. Pela recitação dos hinos dos Vedas, de maneira adequada, certamente o executante livra-se das reações dos pecados. Mas no caso de tais sacrifícios, feitos inapropriadamente, sob administração inexperiente, com certeza, a pessoa tem de responsabilizar-se pelo sacrifício animal. Nesta era de desavenças e hipocrisia, não há possibilidade de executar os yagnas perfeitamente, devido à carência de brahmanas experientes, que sejam capazes de conduzir tais yagnas. Maharaj Yudhishthira, portanto, faz alusão à execução de sacrifícios na era de Kali. Na Kali Yuga, o único sacrifício recomendado é a execução do Harinama Yagna, inaugurado pelo Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mas não devemos condescender com a matança de animais e neutralizá-la pela execução de Harinama Yagna. Aqueles que são devotos do Senhor nunca matam um animal por interesse próprio. E como o Senhor ordenou a Arjuna, eles não se abstêm de executar seu dever de kshatriya. Todo o propósito, portanto, é satisfeito quando tudo é feito pela vontade do Senhor. Isto só é possível para os devotos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, 8º capítulo, do Srimad Bhagavatam, intitulado Orações da Rainha Kunti e Salvação de Parikshit.